vamos falar um pouco sobre esse inquérito da Polícia Federal, porque o que que acontece? Eu resolvi pegar alguns detalhes dessa investigação e em 1.125 páginas a Polícia Federal ela revelou detalhes sobre como é que funcionava o esquema da ABIN paralela. Nesse primeiro bloco, eu quero falar primeiramente sobre como é que tudo transcorria ali na ABIN. Quero falar primeiramente sobre o aplicativo First Mile, né, que foi um aplicativo contratado em 2018 e cujo uso foi completamente desvirtuado pelos integrantes da Agência Brasileira de Inteligência. Vamos colocar o primeiro o item da Polícia Federal, a primeira imagem, porque só para que vocês tenham uma ideia, foram 60 mil consultas com o First Mile. 60 mil, meu caro Ricardo. É bom lembrar, né, que muitas dessas tentativas, desse monitoramento, ocorreram de forma ilegal. O que conclui a PF? Os monitoramentos realizados sem a devida motivação expressa em artefatos de inteligência previstos na doutrina de inteligência da BIM prejudicaram a identificação de todos os contextos reais vinculados ao monitoramento de indivíduos. A estrutura paralela de inteligência, dentre suas tarefas identificadas, era responsável pela realização de ações clandestinas, difusão de desinformação e blindagem do núcleo político, em verdadeira ação de contra-inteligência privada. Essa estrutura paralela, assim, se aproveitou não somente da solução do First Mile, que era uma das ferramentas disponíveis, mas sim de toda a estrutura de recursos disponíveis na agência. Gente, aqui nós temos uma tela que ela fala basicamente sobre como é que funcionava o aplicativo. Só para a gente entender como é que a coisa, como é que ocorria essa parte, né? Como é que a coisa se desenrolava lá dentro da BIM. As ordens eram determinadas pelo núcleo de inteligência da BIM, tá? Passado isso para os técnicos da BIM, e esses técnicos da BIM eram responsáveis por colocar um número. Eu estou falando aqui a grosso modo, para ficar fácil o entendimento de todo mundo. Deixava um número específico, e esse número específico ele era monitorado por esse software israelense. Qual era a questão? E aí a gente pode trazer para cá, já para a gente começar a conversar um pouco sobre isso, porque, Ricardo, você pode monitorar pessoas através do sistema de telecomunicações. Isso pode ocorrer, contanto que você tenha uma ordem judicial. O que acontecia com o First Mile da BIM? Era um programa israelense, contratado sem licitação, por aproximadamente 6 milhões de reais, que ele permitia você entrar no sistema das empresas de telefonia, você começava a monitorar onde o camarada estava, só que sem a devida autorização judicial. Ou seja, meu caro Ricardo, era Grampolândia. Na prática, era Grampolândia. A justificativa inicial desse contrato era que era para ajudar na identificação de criminosos que atuavam no Rio de Janeiro. Só que, meu amigo Ricardo, virou, como dizem por aí, né? Virou bagunça. E aí, meu amigo, você precisa de um mínimo de ordem. E você ter uma ferramenta como essa, usada para esse tipo de atividade ilegal, é no mínimo contrassenso, para não falar outra coisa, não é, meu amigo? Ô Wilson, vai me perdoar, mas não virou bagunça, não. A serem comprovadas toda a descrição, tudo que está no relatório, foi crime, e crime sério. E aí fica muito claro para todos nós o grande risco do país, e aí pode ser qualquer tipo de autocracia, pouco importa se é uma autocracia de direita, de centro, de esquerda, não importa, mas mostra o risco do país cair nas mãos de autocratas. E é arriscado cair nas mãos de autocratas, não é só no judiciário, não, é no executivo também, porque a gente vê o uso do aparato do Estado contra o cidadão, contra os cidadãos, contra entidades, contra a imprensa. Isso eu já tive a oportunidade de comentar em outros programas. Esse tipo de conduta é, sim,
Ao contrário do que essa turma da esquerda adora falar da boca para fora, sem ter a menor ideia do que se tratou e se trata fascismo, este tipo de atuação, este tipo de crime, isso sim é fascismo. É quando você utiliza o aparato do Estado para perseguir aqueles que você considera como inimigos do Estado. É complicado. Temos mais documentos da Polícia Federal para a gente explorar aqui. Eu queria também a opinião do nosso Rodolfo Borges, inclusive respondendo aqui a uma dúvida do chat. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo, é um exemplo de como é que esse programa funcionava. Era um software, tá? Que ele aproveitava uma brecha que em todo sinal de celular tem. E aí, a partir daí, ele realizava o monitoramento em tempo real da onde aquela pessoa estava ou deixaria de estar. Vamos para a próxima página. Essa conclusão da PF é importante, porque a estrutura clandestina de inteligência implementada sob a direção do Ramagem, isso, né, conclusão da PF, era integrada por policiais federais e outros servidores cedidos à BIM, alguns oficiais de inteligência e integrantes do espectro político. Não bastasse a permanência de parte dos principais responsáveis pelo uso do sistema em posições estratégicas do órgão, inclusive em postos de alto comando da atual gestão, resultou em um estado de coação para parte dos investigados e testemunhas. Vamos colocar outro print. Aqui a gente está falando basicamente sobre a justificativa para a contratação desse aplicativo. Como eu adiantei agora há pouco, Rodolfo, pode trazer para cá? Porque esse aplicativo ele foi contratado para monitorar alvos sensíveis no Rio de Janeiro. De novo, o princípio naquele primeiro momento, no final de 2018, ainda na gestão Temer, era você ter uma ferramenta que possibilitasse, né, você detectar situações, né, ligadas à criminalidade no Rio de Janeiro. É você identificar alvos que tinham algum tipo de, né, que tinham que eram alvo de algum tipo de investigação por tráfico e que você podia fazer alguma operação para você não sacrificar o policial federal ou algum agente da BIM que estivesse numa ação de inteligência. Só que o que eles fizeram? Eles desvirtuaram o uso desse aplicativo e aí ele passou a ser utilizado para monitorar adversários políticos. Rodolfo Borges. É preocupante, né? Isso aí já, como o Ricardo falou, assim, já circulavam essas informações, já, né? Foi concluído agora um indiciamento. E aí a gente tem que esperar que... eu estou curioso, na verdade, para saber como é que os envolvidos vão justificar esse tipo de utilização. Porque está claro para o que foi contratado, aquela questão, foi sem licitação e tal, a gente entende aí que tem algumas questões... de urgência, que podem até justificar esse tipo de coisa. Agora, diante do uso que veio a ser feito, que está aí registrado, não tem urgência nenhuma para fazer esse tipo de uso. Então, assim, tem que esperar ser instalado o processo e tal, esperar a denúncia, né? Tem que vir a denúncia ainda, tem que ver se aceita a denúncia, e tem todo esse processo que a gente, inclusive, está acompanhando, sempre é didático acompanhar os julgamentos aí no STF, principalmente porque chama mais atenção, né? Todos os processos. Então, tem indiciamento, a PGR analisa se vale apresentar uma denúncia, apresenta uma denúncia, aí o tribunal analisa a denúncia, vê se vale a pena recebê-la, e aí se instala um processo de julgamento. A minha principal curiosidade é como é que eles vão justificar, os envolvidos, a utilização que está registrada nesses relatórios da Polícia Federal. Não me parece possível justificar a partir, né, à luz daquilo que justificou, ou sobre o qual foi feita essa contratação dessa ferramenta para o uso específico, né, de crime organizado, de tráfico de drogas. E a gente viu nesse relatório aí que teve muita gente que não tinha nada a ver com isso, que estava sendo monitorada. Agora, Rodolfo, tem um detalhe interessante dessa história da contratação desse aplicativo, porque o que acontece? Você não pode monitorar nenhuma pessoa sem uma determinação judicial, correto? Uhum. Só que teve um parecer da Advocacia Geral da União dizendo o seguinte: olha, isso, você monitorar o monitoramento de geolocalização não é grampo. Isso não é algo que ataca a Constituição. Então vejam que
é um processo que ele, desde a origem, ele já abre margem para contestações. Ricardo, quer fazer alguma observação, querido? Olha, eu só quero retomar o que eu comentei. Foi nessa semana mesmo, quando eclodiu esse caso. Eu continuo muito curioso para saber como que o presidente Lula vai proceder com o diretor da ABIN, com o Luiz Fernando Correia, que é homem de confiança dele, é o diretor-geral, foi diretor-geral da Polícia Federal no mandato do Lula, está sob enorme pressão interna. Os servidores da ABIN estão ameaçando, inclusive, fazer greve, porque, olha, é inadmissível que o diretor-geral, que participou, pelo que está no relatório, ativamente dessas atitudes, se mantenha ainda como chefe do departamento. E vamos continuar falando sobre o inquérito da ABIN paralela, porque nessa segunda parte separamos alguns tópicos para ilustrar esse uso indevido da estrutura da ABIN para fins políticos. A PF afirmou no relatório, olhem só, que o núcleo político era responsável por dar as diretrizes dessa atuação. Olha aí, print na tela, nossa produção já colocou. Composto por figuras de alto escalão do governo à época, incluindo potencialmente o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e seu filho, o vereador Carlos Nantes Bolsonaro. Esse núcleo foi o responsável por definir as diretrizes estratégicas da OCRIM, da organização criminosa. Tem eu acho que é o próximo item, que aí a Polícia Federal faz justamente essa delimitação dessa estrutura da organização, dessa organização criminosa. Você tem que ela é interligada ali pelo eixo central, que abastece o núcleo político, o núcleo de propagação de notícias falsas e os demais núcleos dessa ABIN, né, paralela. É bom lembrar que entre os alvos temos o ministro Alexandre de Moraes. E aí, meu caro Rodolfo Borges, pode deixar isso na tela, porque acho que essa história é maravilhosa. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar 5 anos. Aproximadamente 5 anos, a Polícia Civil do Rio de Janeiro efetuava a prisão preventiva de um personagem importantíssimo chamado Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Eu não preciso falar quem é, vocês são inteligentes, vocês sabem de quem eu estou falando. E essa foi a reação do grupo. Os investigados constituíram um dossiê com o fito de relacionar o ministro do STF ao delegado de Polícia Civil de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, no dia 18 de junho, que foi quando aconteceu a prisão de Queiroz, né, na residência do advogado de Jair Messias Bolsonaro. Você lembra, Rodolfo Borges, quem era o advogado do Jair Messias Bolsonaro naquela época? Não, naquela época não. Você lembra? Você lembra, meu caro Ricardo? Eu tô tentando lembrar o nome dele aqui. É o Fred. Fred Wassef. Fred Wassef, uma figura caricata. Ele escondeu o Queiroz lá na casa dele, lá em Atibaia. Ele frequentava o palácio, ele tinha uma credencial do palácio, ele não precisava nem sequer se registrar. Exatamente. Esse personagem, Frederico Wassef. Fred Wassef, como queiram. Então, meus amigos, e aí é bom lembrar que naquele dia o ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou dessa forma sobre a prisão de Fabrício Queiroz. Primeiro aqui a questão da operação de hoje sobre a prisão do Queiroz. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele, né? E foi feita uma prisão espetaculosa. A gente já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí siga o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. A outra coisa importante, um fake news, né, mais um. O G1, desde manhã, uma operação de busca e apreensão na casa de uma funcionária do meu filho, o deputado Flávio Bolsonaro. Estariam fazendo uma busca e apreensão numa casa minha em Bento Ribeiro.
a imprensa dizia, né? O G1 dizia, e toda a imprensa quase replicou isso aí. Que essa casa constava no imposto de renda. Sim, na Rua Divisória 30, casa 15, consta no imposto de renda, e eu tenho quase 30 anos essa casa lá em Bento Ribeiro. E, obviamente, ao propagar essa notícia por várias horas, até que foi desmentido um pequeno rodapé ali do jornal, me vinculando ao caso Queiroz. Então, a má-fé da imprensa, nesse caso. Lamento, mas é praxe, né, da grande mídia divulgar notícias nesse sentido. E também dizia que eu fui avisar de manhã pelo sistema de inteligência particular meu. Tá? Como se diz, ao meu sentido particular, que eu tenho falado, amigos que eu tenho pelo Brasil todo que trocam informações comigo, dos mais variados assuntos, em especial os que interessam para o nosso Brasil. Olha só. Vamos colocar aqui a tela em aberto, porque eu quero repercutir essa frase do ex-presidente com os senhores. É no mínimo curioso, Ricardo, e é no mínimo curioso, Rodolfo Borges, eu não quero fazer nenhuma ilação, o ex-presidente falar em sistema de inteligência no mesmo dia em que a Polícia Federal, segundo o relatório, lembrou que essa ABIN paralela atuou para queimar o Alexandre de Moraes. E a história foi tão grotesca, eles foram tão afobados com a história que eles até monitoraram o Alexandre de Moraes errado. E é por isso que a PF estabelece no seu relatório, meu caro Ricardo, que o ex-presidente ele foi beneficiado com esse sistema de investigação, com esse sistema paralelo de inteligência. Se a gente for ligar os fatos, me parece cada vez mais que por isso que o ex-presidente tanto reclamava que ele não tinha aquele sistema de inteligência que de fato abastecia com informações para deixá-lo municiado e para antecipar possíveis crises. Suas considerações, querido? Wilson, quando a gente assiste a tudo que ocorreu durante os anos do governo Bolsonaro, colocando tudo aquilo sob perspectiva, a gente percebe claramente, né, sobre que tipo de gente o país ficou submetida durante 4 anos. Primeiro que são trapalhões, né? A gente tem mais um exemplo dessas trapalhadas que eles faziam, era cada uma pior do que a outra. Hoje, inclusive, né, o próprio presidente Bolsonaro, ele continua insistentemente produzindo provas contra si mesmo. O último depoimento dele, inclusive, lá no STF, foi um banho de sangue nesse sentido. Mas, além de trapalhões, essa turma realmente se sentia dona do país, eles realmente se sentiam acima de tudo e de todos, não na frase que ele gosta de usar, né, de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eles realmente se sentiam acima de todos, acima das leis. E para vocês, olha, não, antes que vocês pensem, Wilson, você está perseguindo, você está estabelecendo uma narrativa, não sei o que, etc, etc, gente, não é. Vamos colocar na tela o monitoramento errado do Alexandre de Moraes, se tiver fácil aí pra gente colocar, porque essa foi uma das histórias mais interessantes desse relatório. Isso mostra o quanto que, né, o quanto que a ABIN paralela era também uma ABIN aloprada. Porque a utilização de sistemas ilegítimos de consulta, né, em número de terminais, erroneamente associados a alvos. O registro, por exemplo, associado à pesquisa de Alexandre de Moraes Soares não apresenta nenhuma justificativa, levando à plausibilidade de terem sido realizadas 3 pesquisas do homônimo excelentíssimo ministro no dia 18 de maio de 2019. É bom lembrar que esse aplicativo ele começou a ser utilizado em fevereiro de 2019 e a sua interrupção ocorreu em 2021. E acabou o uso, por quê? Porque existia um número determinado de créditos. Então, quando acabar... Tipo, telefone pré-pago, acabou o crédito, acabou o uso do aplicativo. O marco temporal da pesquisa é compatível com a instauração do inquérito 4781, né, que é aquele inquérito das fake news, lembramos bem, né? Impossível não lembrar, né? Impossível não lembrar, pelo então presidente do STF, excelentíssimo ministro Dias Toffoli. Rodolfo Borges, ainda sobre essa história do homônimo.
Esse... Eu vou falar eu vou contar aqui eu vou ser indiscreto. Desculpa. Calma. Esse é o problema de ter um nome complicado. Assim, o meu nome, eu tenho meu nome, enfim, meu nome do meio, a minha mãe teve a criatividade poética de colocar no mesmo nome, né, uma letra K, uma letra L e uma letra Y. Ou seja, no meu caso eu não tenho como fugir de um monitoramento da BIM. Ricardo, então, nem se fala. Né, Kessman? Aí Mas, enfim, Wilson, você tem o nome de um governador. Você O que pode também- ser investigado, sim. não, Errado. já fui confundido no Twitter várias vezes por conta dessa herança maldita. Mas, Rodolfo, aí que entra outro detalhe dessa investigação que eu acho maravilhoso e que mostra que o Brasil tem muita sorte. Porque temos uma ferramenta poderosíssima que, no final das contas, acabou caindo na mão de um monte de aloprado. Gente que não conseguia nem diferenciar Alexandre de Moraes de Alexandre de Moraes da esquina. Podia ser pior, né? Podia ser pior. Eles podiam estar usando, assim, de forma mais precisa essa ferramenta, né? Agora, esse caso do Alexandre de Moraes errado, monitorado, é um daqueles, no noticiário, vez ou outra aparece isso, um fato que ele resume tudo, né? Ele simboliza a história toda. Então, realmente, não é só uma BIM paralela, não é só uma estrutura, um grupo que está se valendo de um pedaço do Estado em favor próprio. É uma BIM paralela aloprada, que está sendo usada errada. Quer dizer, eles nem sequer sabiam lidar direito com esse poder que eles adquiriram ali, né? E aí, realmente, a gente tem só que celebrar que podia ter gente mais qualificada para fazer a coisa errada ali, e não tinha. E só pra gente fechar esse assunto, não é pra gente não fazer um papo antagonista especial de ABIM, porque também você que tá em casa, você não merece, não é porque, enfim, né? Uma hora de ABIM aloprada é de doer. Mas a estrutura da ABIM também foi utilizada para tentar limpar a barra, sabe de quem? De Flávio Bolsonaro no escândalo das rachadinhas. Vamos ver esse trecho, essa conclusão aqui da Polícia Federal sobre esse caso específico das rachadinhas. O contexto da reunião revela uma reunião do Flávio Bolsonaro com seus defensores. Revela uma articulação cujo objetivo era criar um fato contra servidores da Receita Federal e do Brasil, utilizando alegações de existência de uma organização criminosa no órgão para deslegitimar os procedimentos da Corregedoria Geral do órgão. Essa narrativa, baseada em acusações não comprovadas, tinha como objetivo final minar na origem as apurações relacionadas das movimentações financeiras suspeitas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Aqui, gente, só para a gente explicar basicamente sobre essas conclusões da Polícia Federal, elas falam basicamente, elas tocam no seguinte ponto. Houve uma reunião entre os advogados do senador Flávio Bolsonaro e integrantes da ABIN, o Alexandre Ramagem, no qual se discutia ali possibilidades de você conseguir anular o caso das rachadinhas a partir do questionamento dos relatórios de operação financeira. Ou seja, qual era a ideia dos advogados? Eu vou atacar o RIF, vou tirar a legitimidade da obtenção desses relatórios de operação financeira, e aí para tentar anular essa prova. Conseguindo anular essa prova, eu conseguiria anular a investigação como um todo. Ricardo Kertman, passa a bola para ti, porque isso é grave. Desse relatório, eu acho que essa é a parte mais delicada e mais sensível de todo esse esquema da ABIM paralela. Olha, sinceramente, eu acho que é só a cereja do bolo, porque, a meu ver, tudo é muito, muito delicado, tudo é de extrema gravidade. Obviamente que, nesse caso, por envolver um senador, filho do presidente em exercício, fica ainda pior. Mas me ocorreu aqui, Wilson, se esse uso relacionado a ajudar o Flávio Bolsonaro, a minha dúvida é, será que isso ocorreu antes ou depois da interferência do STF? Eu imagino que antes, né? Porque depois ficou tudo ajeitado por lá. Olha, a gente pode fazer isso. Deixa eu levantar isso aqui ao vivo. Boa bola. Boa bola, meu caro. E é algo tão esdrúxulo, o Ricardo, que nós aqui em Um Antagonista, nós aqui na Cruzoé, nós já levantávamos essa bola, há tempos. Coloca na tela, por gentileza, a capa da ABIN do B, que a gente sempre faz referência. Tá aí, matéria do nosso ex-colega Fábio Leite. 2020, a gente já apontava
para o uso indevido da Agência Brasileira de Inteligência. Gente, jornalismo se faz dessa forma, quando você consegue antecipar cenários. Tá aí, ó, a B, o relatório da Polícia Federal, confirmando boa parte das informações que nós já dávamos, ó, em 2020. E, Ricardo, eu quero acrescentar no teu comentário algo pontual, só pra gente fechar esse assunto, porque essa história da BIM, ela é um microcosmo dentro de outro cosmo, dentro da atuação do governo federal na época do ex-presidente Jair Bolsonaro, que infelizmente é uma reprodução de modus operandi de outros governos. Ah, Wilson, você está falando mal do ex-presidente da República? E o Lula? Faz a mesma coisa. A Lava Jato, na época, revelou N situações de interferências políticas em órgãos federais. Então não é novidade. E isso que deixa você que nos acompanha, que deixa o Rodolfo, que com certeza deixa o nosso amigo Ricardo Kertmann lá em BH, com uma angústia no coração para não falar outra coisa, é que passa governo, entra governo, sai governo, entra governo, e o modus operandi é o mesmo. Esses caras, eles literalmente utilizam da estrutura do Estado em benefício próprio. Gente, eu pago o salário dessa turma, você, Ricardo, paga o salário dessa turma, Rodolfo paga o salário dessa turma, você que está no chat paga o salário dessa turma. E ao invés de trabalhar para você que está em casa, não. O que o cara faz? Ah, temos a estrutura da BIM, vou aproveitar e vou trabalhar, vou utilizar essa estrutura para o meu benefício. É brincadeira, é assim. Esse contexto como um todo, como eu costumo falar no meio-dia, merece ou não, Ricardo, um belo de um prêmio óleo de peroba pela cara de pau. Ah, merece um prêmio cadeia para todo mundo que comete crime. Óleo de peroba é uma brincadeira para esse povo aí. Já tem gente pedindo já prêmio anual do óleo de peroba, porque, olha, tá difícil, viu? Só com muito bom humor pra gente conseguir digerir esse tipo de informação. Porque, gente, assim, brincadeiras à parte, a gente não pode admitir que uma estrutura de Estado seja utilizada para você livrar um integrante desse Estado de uma investigação sensível. Assim, não faz o menor sentido. Esse caso da BIM, ele é metafórico, ele é exemplar, porque vamos pensar o seguinte, eu estou falando aqui de uma estrutura, de um aliado, de um ex-presidente da República que foi usado para beneficiar um filho de um presidente da República. Gente, é disso que eu estou falando. É inacreditável o quanto que o tempo passa, os políticos são pegos em flagrante, mas os caras não aprendem. Eles não aprendem. É inacreditável, Rodolfo Borges. Sabe? Passa ano, entra ano, e parece que, ó... O que parece particularizar o governo Bolsonaro, e a gente vê por todas essas investigações, é de que eles tinham um pouquinho mais de dificuldade para esconder as coisas, não sabiam fazer, falavam muito por mensagem, talvez seja também uma coisa da época, né? Você fala muito agora, fica tudo registrado. Tudo que você fez errado fica registrado, né? E aí basta uma ordem judicial, às vezes nem isso, uma ordem judicial de um outro processo, e aí a informação circula, e agora fica tudo registrado. Então é muito mais difícil negar também. Então eu não sei distinguir exatamente o que é do avanço tecnológico e o que é simplesmente da alopragem de fazer as coisas achando que não vai ser pego e deixando tudo registrado enquanto isso.